Boa noite, igreja, graça e paz. Muito bom, mais uma vez, podemos estar aqui, né? Louvando e glorificando o nome do Senhor, neste domingo. É maravilhoso ver os irmãos, a igreja cheia, né? Graças a Deus, está muito bom. Nós temos algum visitante, Bruno, seja bem-vindo, muito bom ter a sua presença, né? A Aline, a Rayane, a sua mãe, os demais aí, muito bom mesmo estar com você nessa noite. A gente louvando e glorificando o nome do Senhor. E a gente, nesse momento que nós passamos ainda, né, de pandemia, a gente está sempre falando sobre isso, parece repetitivo, mas é o que nós estamos vivendo, mas a gente, é gratificante para a gente como igreja, né, podermos estar aqui, ainda temos esse privilégio, né, de estarmos aqui na igreja, de estarmos aqui louvando o nome do Senhor. E quantas pessoas, às vezes, não têm esse privilégio? Quantas pessoas estão em casa, nesse momento, né, num leito de hospital, enfermos, querendo vir aqui, e não têm essas condições. E, graças a Deus, a gente através, né, desse canal também, está chegando nos lares, né, das pessoas, e a gente podemos estar aqui. E, às vezes, a gente acha que é um desafio, mas nós temos que encarar como privilégio, podermos estar aqui. E eu vou pedir, né, que o pastor esteja orando, a gente iniciando o culto dessa noite, que o pastor esteja orando nesse momento. Amém. Continuando, irmãos, a gente, como eu falei, né, a fidelidade de Cristo para com nós, né? A gente como igreja de Cristo, igreja somos nós. Então é importante que a gente, como igreja de Cristo, saímos dos nossos lares, podemos vir aqui para a nossa igreja, podemos estar juntos, comunhão, como Deus quer isso, comunhão da sua igreja. Então, nesse momento, eu vou estar passando os anúncios da semana, né, para a gente poder estar compartilhando. Nós temos aniversariante, dia 29/9, né, o Joelso Barreto Neves, ele não está aqui, mas os irmãos que têm o contato, dá esse abraço nele, passa um abraço não, tá? Só a família mesmo. Mas manda uma mensagem, liga para ele, também no dia 29. A Luísa Neves, né? Luísa está aí? A Luísa também, o Marcelo e a Núbia pode, com certeza, já fizeram, vão fazer, dar esse abraço nela. E a gente também, com certeza, fazer isso aí, passar uma mensagem. E no dia 3/10, eu não conheço, Ilma Mendes dos Santos Silva. Eu não conheço. A irmã Ilma, né, com certeza, eu tenho certeza que o pastor e o Abner também vai ter esse privilégio de poder abraçar, mas cada um de vocês, né? A Luísa está em casa, o Joelson, a Ilma, com certeza, nesse dia, considere abraçado por mim também, pela sua igreja. E é muito bom, irmãos, a gente, como igreja, está participando desse momento especial, mandando uma mensagem por Zap, ligando, lembrando desse dia. É gratificante para a gente como igreja, né? E eu vou estar fazendo a leitura bíblica, que se encontra no 1 Coríntios 12, 25 e 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais, cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a gente, como igreja, nós somos isso aí, irmãos. Nós somos o corpo, nós somos membro de Cristo. Eu vou estar passando um vídeo, o tempo é pequeno, ainda é 3 minutos só, mas um vídeo que falou muito
eu estava fazendo essa reflexão dessa leitura, e um vídeo que falou muito para mim. A gente, como igreja de Cristo, a gente que estamos passando nesse momento de pandemia, às vezes a gente esquece um pouco, né, do nosso compromisso com Deus, da sua fidelidade para com nós, e nós não fazemos isso. E eu queria que os irmãos estivessem refletindo um pouquinho nesse vídeo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, esse vídeo me chamou a atenção. Deus quer simplesmente, né, o mínimo da gente: fidelidade, amor. Hoje o pastor pela manhã pregou sobre os dons. E tudo inicia pelo amor. É isso que Deus quer. A gente como igreja, cada um de nós. Ele só quer isso: fidelidade, amor. E fidelidade para com Deus. Eu vou estar chamando o Ministério de Louvor nesse momento. Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar aqui na frente, adorando a esse Deus. É muito bonito esse vídeo, né, onde fala, né,
o que a gente tem feito também, né? A nossa parte com Deus, né? Se estamos buscando a tua face, se estamos fazendo o nosso melhor, né? Então, eu também irei falar agora de um texto, mas antes gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé para que a gente possa estar adorando a Deus. E eu vou estar lendo um texto que é um versículo bíblico que está em 1 Pedro 1,15, que diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, e tudo o que fizeram. Para nós, aqui na terra, santidade significa dedicação total a Deus. Nós esperamos, significa dedicação total a Deus. Nós separamos do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade, a justiça e o bem. Santidade é viver de maneira agradável a Deus. Amém, irmãos? O hino que a gente vai estar entoando agora, ele tem por título Santidade. Mergulhar no santo dos santos.
mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto. Ele é. A fidelidade de Deus não falha. Tudo o que Ele faz é justo e bom, sem erros. Quando Deus age, podemos ter a confiança que Ele vai fazer o que é melhor, porque Ele é fiel. O hino que estaremos entoando agora, irmãos, tem por título Fiel, Senhor. Né? E é esse Deus, né, que é fiel e justo, que está ao nosso lado sempre quando estamos passando por dificuldades. Ele está ali para nos guardar, nos proteger. E é esse Deus que vamos estar adorando agora com esse cântico. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E é esse Deus que é fiel, que não nos abandona em nenhum momento das nossas dificuldades, que nós vamos estar louvando Ele, né? Independente das circunstâncias, a gente tem que estar aqui para adorar e louvar Ele. Nesse momento que estaremos cantando esse hino, estaremos dando a oportunidade para os dízimos e ofertas, tá, irmãos? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou a
apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer porque estamos na tua casa, podendo te adorar, te exaltar. Quero te entregar agora as ofertas, os dízimos que foram entregues no teu altar. Te agradecer por cada vida, ó Deus, que está aqui presente, juntamente de suas famílias. Queremos também agora, ó Deus, entregar no teu altar o mensageiro da noite, que o Senhor esteja falando através do teu servo aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por mais esse privilégio de estarmos na tua casa. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós ficamos felizes, a igreja está cheia, glória a Deus. Pela manhã, irmãos, nós estamos falando já há um bom tempo sobre a mordomia, né? Mordomia da vida, mordomia da vida, mordomia do tempo, mordomia do corpo, da alma, do espírito, mordomia dos bens. E hoje nós falamos mordomia da família, hoje nós falamos sobre mordomia dos dons, e a gente falou sobre o que era dons e talentos. A gente trabalhou em cima disso, e o objetivo desses talentos, desses dons, para a edificação da igreja. E mais ou menos nessa direção, nós queremos estar caminhando nessa direção, porque, na verdade, irmãos, a importância da igreja na vida de cada ser humano, né? A igreja, instituição também, é muito importante, né? E alguém diz, mas nós somos igrejas, mas é importante das igrejas estarem junto, formando-se uma igreja, corpo, a instituição, isso é maior ainda, que é lugar de treinamento, lugar de crescimento. Então, irmãos, tem surgido, eu digo que a década de 2000, a partir de 2000, foi uma década que continuou a desconstrução de muitas coisas, né? Na década de 90, no final dela, já começa a desconstrução de muitas coisas, de questões morais, culturais, né, espirituais. Essas coisas foram desconstruindo. E a década de 2000, ela serviu muito para desconstruir muitas coisas. E eu lembro que, no seminário ainda, na década de 90, começa a surgir alguns movimentos chamados G12, igreja em célula, pequeno grupo, com um monte de nome, cada nome, mas era a mesma coisa. E onde era muito interessante, mas a má administração dessa ideia, ela gerou um prejuízo muito grande para a igreja, desconstrução da igreja, instituição, igreja corpo. E os grupos se reuniam nas suas casas, e isso é muito bom, de certo ponto. Mas a má administração desse movimento gerou prejuízo para muitas igrejas. E aí começou a nascer um grupo chamado Igreja Orgânica, ou o movimento dos desigrejados.
As pessoas agora, a partir desse momento que eles viviam no grupo, eles falam, agora não preciso mais de igreja, instituição. Isso levava a esse questionamento deles com relação a estar descontente com a igreja, instituição. Eles achavam que a igreja, instituição, a igreja, o templo, isso não trazia mais contentamento para eles. Algumas coisas precisavam mudar, mas, na verdade, essas pessoas queriam que alguma coisa mudasse, mas eles não faziam nada para mudar. Então, acharam melhor esquecer, ficar em casa e criar um movimento dos desengrejados. Não, eu sou um servo de Deus, sou evangélico, mas eu não quero nada com a igreja. Eu quero estar em casa. E esse movimento, irmãos, a cada dia se fortalece mais e mais na mente de muitas pessoas, onde diz que a igreja, ela perdeu o seu propósito, o seu valor. E eu queria chamar a atenção para nós, irmãos, para algumas bases que a igreja tem perdido ao longo do tempo. E se você olhar para o Antigo Testamento, a ideia de congregar, estar junto, isso é um princípio que todo o povo de Deus vivenciou isso. Você observa lá no Antigo Testamento, a palavra carral, ou quedar, era a congregação dos santos, congregação, as pessoas se reuniam num local com o objetivo de adorar a Deus, com o objetivo de reunir para alguma assembleia pública. Então, o fato do povo estar reunido, irmãos, isso sempre foi algo marcante na vida do povo de Deus. E agora, quando esse povo se reúne para um objetivo bom, correto, né, principalmente como uma adoração a Deus, sempre vai acontecer alguma coisa para tirar esse projeto das mãos, principalmente da igreja. Porque, na verdade, irmãos, quando nós nos reunimos, nós nos unimos, nós nos tornamos mais fortes, nós estamos com o objetivo de fortalecer outros. E quando a gente fala sobre dom hoje, o objetivo do dom na vida da pessoa não é engrandecer a si próprio, mas para a edificação da igreja, edificação de outros. Então, essa ideia que tenta de ser desconstruída, a ideia de igreja, instituição, ao invés de nós pensarmos que ela deve ser esquecida, essas pessoas deveriam lutar por essa igreja. Essas pessoas, eles têm a sua base em Atos 2, na visão da igreja de Atos 2. E como seria bom se a igreja vivesse a base de Atos 2. Mas muitas vezes, irmãos, nesse processo, a igreja entrou num processo de estar satisfeita da maneira que vai acontecendo. Nós vamos perdendo as bases nossas, as nossas estruturas, aquilo que é importante na vida da igreja. E, com o tempo, a igreja vai ficando satisfeita da maneira que ela tem de agir. Uma das coisas que a igreja ela precisa estar fortalecida, com certeza em Atos 2, em 3 coisas: na palavra, na comunhão e na oração, coluna principal na vida da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 1. Isaías 1. Vamos ler do 1 ao 3. Depois vamos ler até o 17, 18. Os irmãos vão ver a importância desse texto e o contexto dele. Mas Isaías 1, do 1 a 3, nós vamos entendendo o que está acontecendo no povo de Israel. Amém? Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Até aí, irmãos, nós vamos estar lendo ao longo do tempo. O livro de Isaías começa, Isaías é um profeta de Deus chamado para profetizar a nação de Israel. E agora, Isaías, irmãos, ele diz que ele profetiza no reinado desses 4 reis. Uzias, um bom rei,
Jotão, um rei muito piedoso, Acais, um rei ímpio, idólatra, e Ezequias promoveu a reforma religiosa, mas a acusação de Deus, ela veio para todo o povo, de uma forma específica. O povo estava completamente revoltado contra Deus, virou as costas para Deus. E alguém pode falar, mas pastor, alguém vira as costas para Deus? Irmãos, muitas vezes, o ponto de vista que nós adotamos, dentro de conceitos que não são conceitos de Deus, nós estamos virando todos os dias as costas para Deus. E a igreja muitas vezes tem vivido, a igreja que as pessoas às vezes dizem que estão vivendo um descontentamento dela, ela aprendeu, um certo ponto, viver essa ideia de prestar um culto que não agrada o coração de Deus. Porque ela perdeu suas bases, a igreja perdeu os seus objetivos, e as pessoas são levadas agora a ver essa forma, e eles olham uma forma de não consertar algumas coisas que eles veem como erro, mas preferem se afastar de Deus. E um dos slogans desse povo, eles diz o seguinte, não precisamos de igreja para ser salvo. Mas eu quero dar uma ressalva aqui, o seguinte, mas os salvos precisam da igreja. Porque nós somos chamados para fora. Aqui é o lugar de edificação uns dos outros. Então, no reinado de Ezequias, de Uzias, de Jotão e de Acais, agora, a má influência desses reis, agora levou o povo a pecar. O povo reunia em suas festas religiosas, mas suas festas religiosas, seus encontros, passaram a ser encontros que Deus virava as costas. Passava a ser um encontro que Deus não se agradava deles mais. E eles continuavam sua cerimônia religiosa. E quando Deus levanta o profeta Isaías, ele tem o objetivo de falar com esse povo, a condição que aquele povo estava vivendo. Irmão, nós vivemos nessas épocas agora, onde a igreja, ela desconstruiu a sua base. As coisas importantes que a igreja tinha para vivenciar, para viver, para tornar uma igreja forte, ela perdeu. Obrigado. Mas nós agora, nós vivemos com uma dificuldade em uma verdadeira adoração. Nossas festas, nosso ajuntamento religioso, muitas vezes não transmite aquilo que Deus espera de nós. Muitas vezes, irmãos, muitas pessoas hoje, elas estão longe de Deus, tomando uma visão desses movimentos, porque elas não entenderam o que a igreja pode, a importância da igreja na vida dela. Como falei com os irmãos, que os salvos, eles precisam de igreja. Sim, eu sinto necessidade de igreja, eu sinto necessidade de reunir, de estar junto, eu sinto necessidade de fazer algo, eu sinto necessidade de trabalhar na vida de outras pessoas para que eles possam estar aqui, por isso eu preciso de congregar. O povo de Israel está vivendo uma vida simplesmente religiosa. Eu acho interessante que esse texto, ele diz que o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o povo de Israel não me conhece. Perderam a referência de Deus. E há tempo, a igreja de Cristo tem pedido essa referência de Deus, do que Deus espera para a vida da igreja. E as pessoas, muitas vezes, têm levado a igreja, ela se tornou um lugar, muitas vezes, de modismo. Mas, irmãos, a igreja não é um lugar de modismo, a igreja é um lugar de servir, um lugar de adoração. E se perdeu isso. E o povo de Israel está vivendo isso. E os irmãos começaram a observar esse texto, ele vai dizer que se Deus não levantasse remanescente, o povo de Israel seria igual Sodoma e Gomorra. Nós vivemos um tempo, irmãos, que a pregação do evangelho verdadeiro, ela tornou uma coisa praticamente obsoleta. Quando as pessoas chegam falando no verdadeiro evangelho para as pessoas, não querem ouvir mais. E a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas estariam com comichão no ouvido para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra verdadeira não se ouve mais. Irmãos, aquilo que o texto que Cacau colocou aqui, onde serão separadas as ovelhas dos bodes, vai chamar alguém de bode hoje? Vai dizer alguém que não é ovelha? A palavra, ela atinge um pouquinho mais, machuca as pessoas, porque nós perdemos essa visão de congregar, estar junto. Nós perdemos bases firmes na igreja do que a palavra diz, e a igreja precisa voltar a esses princípios. O povo de Israel agora está sendo chamado, sendo convidado a voltar aos seus princípios, a começar a viver. Acho interessante que o texto diz também que, versículo 14, as vossas luas novas e as vossas solenidades me aborrecem a minha alma.
já são pesadas, já estou cansado, elas me fazem sofrer. Agora você imagina um culto de ação, de graça a Deus, louvores a Deus, isso tornar pesada a alma de Deus. E nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos estar atentos a administrar essas coisas de Deus, para que aquilo que nós ofereçamos a Deus venha agradar o coração de Deus e não desagradar. Na verdade, irmãos, essa década de, como eu falei, irmãos, a partir de 90 e entrando em 2000, ela trabalhou com a desconstrução das coisas mais importantes que a igreja tinha. E a igreja, ela começou a viver um momento muito longe de Deus e achando que estava próximo de Deus, porque a igreja não tinha base. Quando nós falamos, irmão, eu sempre falo isso, os cultos de estudo, os cultos de oração, né, hoje, nesse tempo que a pandemia está aí em alta, as igrejas, a primeira coisa que fizeram foi cortar duas coisas. Alguém pode sugerir? Escola Bíblica Dominical e os cultos de oração. Por quê? Os cultos de oração e a Escola Bíblica Dominical, oração é a base de uma igreja forte. E o estudo, o conhecimento, o aprendizado, ela, irmãos, vai fortalecer nesses momentos difíceis. E é muito legal você estar vivendo uma vida de superficial. À medida que nós mergulhamos no mais profundo, nós buscamos coisas mais, aprendemos mais, nossa mente abre mais, a gente começa a ver as coisas de Deus de pontos de vista diferentes. E esse momento de desconstrução, irmãos, tem levado para o povo de Deus, onde o povo se acha, muitas vezes, altamente espiritual, mas nós perdemos a ideia de espiritualidade. Como falei pela manhã aqui, a ideia que se fala, os dons espirituais, eu já não digo que são os dons espirituais, mas eu digo que são os dons ministeriais. Porque nós nos preocupamos muito com a ideia da espiritualidade, mas esquecemos da responsabilidade de servir, de serviço. E quando nós falamos ali em 1 Coríntios 12, ele fala sobre os dons ali, irmãos, são os dons de serviço, são os dons para trabalhar, então eles são uns dons numa visão ministerial, não apenas espiritual. Esse povo de Israel aqui, vai ser o mesmo povo, irmãos, que Isaías fala lá no capítulo 6, que Isaías fala, né, ai de mim que tenho lábios impuros, sou homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. Esse mesmo povo, um povo que dizia que era de Deus, servia a Deus, mas tinha suas cerimônias religiosas, tinha suas festas religiosas, mas era um povo que Deus diz, eu não entendo esse povo. Esse povo não me conhece. Esse povo vira as costas para mim. Irmãos, é muito importante nós, como igreja de Cristo Jesus, estar atento a isso, né? A instituição igreja, ela precisa funcionar, mas não é apenas por ser instituição, não sei, eu acho que eu botei no grupo, um grupo de pessoas sentada debaixo de uma árvore, cantando muito, com alegria. É uma igreja? É uma igreja. Se estivesse num tempo como esse, estaria também cantando com alegria. Mas só que nós não podemos perder a referência, irmãos, da importância que é este lugar. Você fala, não, mas eu sirvo a Deus fora do tempo. Serve a Deus fora do tempo, mas você precisa de uma referência. O povo perdeu a referência de tempo, de Deus. Que as festas deles passaram a ser algo não tão importante. O versículo 8, ele diz, e a filha de Sião ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. A cabana na vinha, né, a choupana no pepinal, as pessoas plantavam e colhia. Após a colheita, fazia um barraquinho lá, durante a colheita, durante a plantação, ficava ali e depois abandonava. Ele falou, o povo me abandonou. Na verdade, irmão, nós vivemos um tempo onde as pessoas buscam tanto Deus, mas ao mesmo tempo estão longe de Deus.
O fato que essa igreja orgânica tem crescido agora, irmãos, não é o fato que as pessoas são adeptas à ideia da base de Atos 2, não. Não é a ideia que eles estão descontentes da igreja, instituição, não. É sabe por quê, irmãos? As pessoas se afastaram de Deus. E agora tem uma boa desculpa. Não, eu sou crente, eu estou salvo, eu não preciso de igreja. Mas é um momento, irmãos, que nós precisamos estar juntos. É um momento que nós precisamos congregar. É um momento que cada um precisa se preocupar com o outro. Este lugar, ele serve para isso. Deus preparou um lugar como esse, serve para isso. Quando as pessoas olhavam no Antigo Testamento, que o templo era a referência, Deus estava no templo, a Arca da Aliança estava ali, as pessoas iam porque a presença de Deus estava ali. Hoje nós não temos, mas Deus se faz presente no templo, quando cada um de nós, que somos igreja de Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nossas vidas, nós somos reunidos. Mas tento desconstruir a importância da igreja. Sempre, irmãos, vai ter a ideia de desconstruir a importância da igreja. Cada tempo tem um método, uma forma. Não sou contra pequenos grupos, mas aquilo que faz para beneficiar a igreja é importante. Mas a má administração desses pequenos grupos, desse G12, da igreja célula, de tudo que correu esse tempo, desconstruiu. As pessoas começaram a ministrar ceia nos pequenos grupos, começaram a fazer batismo nos pequenos grupos. Ficou um monte de igrejas dentro de uma igreja. Ah, não, já fui no pequeno grupo agora, eu não preciso mais no domingo ir na igreja. Eu não preciso no culto de oração, eu não preciso no estudo bíblico, porque eu já fiz minha parte. Passou a ideia de obrigação, cumprir a minha obrigação. O povo de Israel está vivendo esse momento. Tinha um nome de povo de Deus, mas não servia a Deus como deveria servir. Irmãos, eu fico, quando olhei para trás aqui e vi a igreja cheia, eu fiquei feliz, satisfeito. Porque, em nome de Jesus, né, vai vir mais gente, vai ter que já ter um problema para arranjar outros jeitos para poder todo mundo estar aqui. Porque eu achava, irmãos, que nesse momento após, eu achava que seria muito difícil de muitas pessoas voltarem. Porque ficou muito tempo longe. Muitas pessoas que no começo gostariam de estar. Mas muitas pessoas também, ao longo do tempo, ficou achando que deixa a pandemia continuar, as coisas estão bom, e nós vamos perdendo muitas vezes a nossa responsabilidade com as coisas de Deus. Mas quando os irmãos vêm, os irmãos se envolvem, porque na verdade, irmãos, o fato dos irmãos estar aqui, a gente precisa dos irmãos para se envolver, que nesse período, irmãos, tem muitas pessoas que precisam ter o conhecimento de Cristo que os irmãos têm, mas precisa de pessoas. E nunca a igreja precisou de tanto de pessoas nesse momento, onde pessoas que estão lá morrendo sem salvação, que estão longe de Cristo, que estavam com muito medo de pegar o Covid e morrer lá atrás, precisam ouvir Cristo. Mas isso precisa do trabalho da igreja. A igreja precisa ter a sua função, precisa ser algo funcional. Eu não concordo com a ideia da insatisfação da vida, da satisfação dessas pessoas com relação à igreja, porque uma igreja, irmãos, ela precisa viver uma fé verdadeira, ela precisa viver aquilo que realmente ela foi chamada para ser igreja de Cristo Jesus. Vem impactando muito olhar para a igreja de Atos 2, a igreja primitiva, como aquelas pessoas agiam. Eu acho que, com certeza, eu sempre falei isso, que eu acho que isso falta na vida das nossas igrejas hoje, uma pitadinha de Atos 2. E nós não podemos estar longe da igreja de Atos 2. É necessário, irmãos, que nós possamos entender que essa visão dos desigrejados não pode tomar lugar nos nossos corações. Porque uma das palavras de Atos 2 que me chama a atenção, o versículo 42, 45, ele diz: e todos que criam estavam, quem lembra? Juntos. Todos que criam estavam juntos. Olha a importância de estar. Eles estavam nas casas, mas aonde tinha irmãos, eles estavam juntos. Eles tinham o prazer de estar juntos.
Nós precisamos da pitadinha dessa igreja. Porque não podemos viver um evangelho, irmãos, onde a nossa adoração passa a ser uma adoração dupla. Nós amamos, ao mesmo tempo amamos Deus, e ao mesmo tempo nós nos afastamos de Deus. Nós viramos as costas para Ele. E a igreja de Cristo Jesus precisa existir com a sua função. A igreja de Cristo precisa existir com a função de, em primeiro lugar, irmãos, fazer com que nós possamos aprender mais de Deus. Isso é o papel da igreja, o papel do ensino. Nós temos preocupado em nos focar, irmãos, nas quartas-feiras aqui, nós estamos falando sobre o sermão da montanha, o sermão do monte. E o crente que não conheceu o sermão do monte, irmãos, ele precisa rever sua vida cristã. Conhecer e procurar botar em prática, são as coisas mais simples. Nós estamos revendo o sermão da montanha. Eu convido os irmãos que quiserem, quarta-feira estar aqui, nós estaremos lendo 16 a 20 anos. 5, 16 a 20. Nós estamos estudando, falamos sobre o sol da terra, a luz do mundo, e agora do 5 a 20. O que a igreja precisa, irmãos? De estar junto. Nós estamos falando sobre mordomia. Nós estaremos entrando depois de mordomia, nós estaremos entrando nas teologias sistemáticas da igreja. Que nós, irmãos, não precisamos apenas de mensagens mais simples, mas nós precisamos aprender o evangelho verdadeiro, para que a nossa igreja de Cristo Jesus, ela possa ser uma igreja relevante para esse tempo. Voltando no livro de Isaías chama atenção para o povo, para que esse povo ele voltasse para Deus. E ele ainda diz que, para esse povo, versículo 18, 17, 18, ele diz que, vinde então, erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão branco como a alva. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Irmãos, Deus tem um chamado para a vida da igreja, para que ela se torne, com olho na visão de Israel, a congregação de Israel, e hoje é a igreja de Cristo Jesus. Olhar um chamado para nós, um convite para nós mudarmos o nosso comportamento a cada dia, diante do que a sociedade às vezes impõe sobre a gente, diante do que a visão religiosa hoje muitas vezes impõe sobre a gente, porque muitas vezes a gente está seguindo muitas visões religiosas, mas a gente não está seguindo o que a palavra diz. Não sei se os irmãos já puderam observar, agora está uma onda de igreja preta, nada contra a cor, tá? Uma visão de as igrejas estão todas pintadas de preto, e quando alguém pinta uma igreja de preto, todo mundo quer pintar a igreja de preto. Tem uma visão agora onde todo mundo bota aquelas luzes, de cores na igreja, todo mundo bota, sai uma maneira de adoração, todo mundo quer. E eu fico pensando, irmãos, o que tem chamado as pessoas para tomarem as decisões, até mesmo de questão de mudança estrutural, onde todo mundo vai, todo mundo faz o que todo mundo quer fazer, mas muitas vezes, irmãos, essas mudanças de coisas, de estrutura de igreja, de base, a igreja tem perdido. Eu sempre tenho falado com questão de música. Nesse período agora a gente não ouviu falar sobre música, mas você pega um hino do cristão, vou pegar um mais próximo, 323, Castelo Forte, tem aproximadamente 520 anos por aí. Esse hino fala no coração, as pessoas sabem, que canta sabe, mas vamos olhar, de repente, uma música que saiu ano passado, de repente você não sabe mais. A gente estava conversando nesse tempo, irmão, de desconstrução, de tantas coisas. Nós, como igreja, nós estamos entrando nesse muitas vezes nesse caminho também. A gente estava tentando lembrar uma música, não sei que os irmãos lembram, que tinha uma música de um rapaz que ele fez, que ele era de Niterói. Ele fez uma música numa época aí, essa música tocou no telefone de Ronaldinho Fenômeno, e ele ficou famosíssimo. Aí a gente estava tentando lembrar no quartel qual música que era. Ninguém sabia que música que era mais, porque algo que fez no momento ele fez um grande sucesso, mas ninguém viu falar mais. Mas nós, irmãos, temos que voltar para coisas que duram eternamente, para coisas que são eternas.
E muitas vezes nós vamos nesse ponto de vista também, muitas coisas que se passam pelas nossas vidas, somos levados, nós perdemos uma visão de igreja, de estrutura, nós perdemos a visão de instituição, nós perdemos a expectativa que Deus tem para a igreja, e nós perdemos as bases da nossa igreja. O povo de Deus era um povo forte, um povo que tinha Deus como sua sustentação, e virava as costas para Deus. E as coisas mais simples da vida, irmãos, que nós precisamos viver para estar na presença de Deus, a gente esquece dessas coisas. A gente agora está sendo obrigado a viver com as coisas mais simples, né? A gente não tem todas as coisas que a gente tinha mesmo. A gente fica limitado a muitas coisas que a gente gostaria de ter, e a gente tem conseguido viver com isso. Eu tenho chamado a atenção, irmãos, tenho chamado a atenção porque nós não precisamos de tantas coisas para poder sermos abençoados, para ser felizes, para fazer outros felizes. A igreja, às vezes, num passado bem próximo, tinha que ser um glamour, né? Nos dias de domingo, as igrejas elas tinham um show particular. Hoje nós podemos ter uma bênção de uma adoração verdadeira. Porque, na verdade, irmãos, os irmãos se dispõem a trabalhar para a obra do Senhor acontecer. Os irmãos estão preocupados com grandes coisas, estão preocupados com aquilo que Deus colocou no coração para fazer. De repente é um momento que nós temos para aprender como igreja de Cristo Jesus, a colocar, né, que o nosso verdadeiro louvor, ele possa chegar até o trono da glória. Que muitas vezes, irmãos, ao longo do tempo, não quero julgar, mas muitas vezes nossos louvores não chegavam. Muitas vezes nossos louvores eram uma festa que Deus olhava como uma abominação. Eu estava falando pela manhã sobre algumas músicas que cantávamos, que a gente pega a teologia da música toda errada, é uma música que confronta ao próprio Deus. Quantos pregadores, irmãos, pregavam uma coisa que não está na palavra? Não era verdade bíblica, pregava o evangelho, mas não era o evangelho de Cristo Jesus. Quantas coisas dessas aconteceram ao longo do tempo, mas hoje nós temos que nos adaptar com as coisas mais simples e viver das formas mais simples. E nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos rever alguns conceitos nossos, como conceitos de igreja, para que cada um de nós, irmãos, que somos igreja, na visão de pessoas, possamos chegar numa instituição e termos um objetivo único de um abençoar o outro. Muitas vezes o fato de não querermos estar congregando mais é porque eu não consigo mais conviver com a pessoa, e você às vezes entra na igreja e ninguém fala com você uma boa noite. Se perdeu essa ideia, né? Hoje a gente pode falar mais de longe, né? Mas antes de tudo isso, às vezes você entrava e saía e ninguém sabia. Se perdeu esse contato de querer se aproximar das pessoas, e se a igreja perde isso, ela perde sua função. Irmãos, perdemos coisas importantes na vida da igreja. O momento que a gente tinha de comunhão, já não pode ter agora, aqui atrás, um momento bom, você pode conversar com as pessoas. Chegou uma pessoa nova na igreja, você tem a oportunidade de ir lá e conhecer quem é essa pessoa. A gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Porque aquilo que eu falei sobre os grupos pequenos, nós começamos a nos envolver nos grupos pequenos, nós criamos nossos grupos e fica difícil de outras pessoas entrarem nesse grupo. Nós começamos a perder a comunhão. Nós começamos a dividir a igreja, muitas vezes dentro da igreja, e nós saímos, aí lá fora, nós não conseguimos conviver com um grupo pequeno também, aí a gente fala, não quero mais saber de igreja, eu quero ser um desigrejado a partir de agora. Não precisa de igreja para ir para o céu. Não precisa de igreja para ser salvo, mas os salvos precisam da igreja. Quem é salvo precisa de igreja. Então, irmãos, é o momento de nós refletirmos como igreja de Cristo Jesus. Quantas coisas importantes que nós perdemos ao longo do tempo. Esse povo de Deus, quantas coisas importantes perderam ao longo do tempo. Para servir ao Senhor, adorar o Senhor de forma muito melhor. Esse povo não entende, esse povo não conhece, esse povo não age da maneira que eu quero para a vida deles. Eu gosto de festa sim, mas essas festas têm que ser de louvor e adoração para mim. Eu gosto das coisas que me oferece, eu gosto que me ofereça essas coisas, eu gosto que me ofereça essas coisas, mas tem que ser algo puro, verdadeiro. E nesse texto também ele diz que as coisas que ofereciam, o culto que era oferecido a ele falou que dá vontade de jogar para fora. Irmãos, nós como igreja de Cristo Jesus,
que nós possamos estar, esquecendo de visões que pessoas têm colocado em nossas vidas para tentar tirar o propósito da igreja de Cristo Jesus. Você é igreja, eu sou igreja, somos igreja. Mas o fato de congregarmos, irmãos, isso é muito importante na vida de cada um de nós. Com o outro, eu cresço com o outro. Com o outro, eu posso fazer com que o outro cresça. Nós precisamos ter a visão de estarmos juntos. Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras demora mais que quebrar. Com o outro eu posso chorar no ombro do outro. O outro pode chorar no meu ombro, eu posso emprestar meu ouvido para ouvir o que o outro diz. Mas se eu estiver desengrejado, eu não posso partir por esse caminho. Os seus dons que Deus deu, os seus talentos que Deus deu, é para se desempenhar nessa igreja de instituição, não foi em outro lugar. A começar aqui, é aqui que se treina, aqui que coloca isso em prática. Você vai fazer lá fora? Vai, porque você é chamado de eclesia, os chamados para fora. Depois que você fizer aqui, você vai sentir o desejo de fazer lá fora também, mas o começo é aqui. Então, convívio de igreja, irmãos, precisa ser aqui. Aqui que é importante. Aqui que, veja as crianças ali, né? Aqui que os nossos filhos crescem aprendendo o que é igreja, aprendendo o que é comunhão, aprendendo o que é serviço. É este lugar. Por isso a importância da igreja. Como esse movimento tem crescido, irmãos, não deixe que esse movimento tome o coração de vocês, para que, principalmente nesse momento agora, não precisamos mais. Esse lugar é importante. Esse lugar é importante para o nosso próprio crescimento. Ninguém nasceu para viver só. Nós precisamos de pessoas, precisamos de gente. Gente precisa de gente. Que Deus possa abençoar nossas vidas, irmãos. Não nos deixe com uma visão no povo de Israel. O povo de Israel. Que esses reis passaram, deixaram um legado. A maioria dos legados que foi deixado aqui não foi um legado bom. Acais, um rei idólatra, né? Uzias, um rei até bom, mas de repente não deixou um legado bom, né? Ezequias, o rei da reforma, reformou muitas coisas. Mas eu acho que nós precisamos olhar para nossas vidas, irmãos, e ver até que ponto que a minha vida com Deus, isso tem sido importante, e onde eu posso melhorar mais, onde eu posso buscar mais. Eu sabia que tem um lugar que eu posso aprender com meu irmão, eu sabia que eu posso confiar no meu irmão, eu posso ajudar meu irmão pode me ajudar. Isso se chama igreja, Cristo Jesus. Que esse movimento que agora se levanta forte, ele não possa ter lugar no coração dos irmãos. Quando alguém falar sobre você, a ideia da igreja orgânica, analisa muito bem essa ideia que se traz. A ideia é para te colocar longe de Deus. Somente colocar longe de Deus. Gente precisa de gente. Estou orando nesse momento, não sei se já passou no teu coração esse desejo de repente ficar só em casa. Agora eu tenho muitos canais para eu assistir. Agora eu fico assistindo os canais em casa, não tem problema, eu faço meu culto em casa. Mas eu quero dizer a você, se isso passou no teu coração, agora em nome de Jesus, tira isso do teu coração. Você precisa de uma igreja. Você precisa de uma igreja. Você precisa de irmãos para estar ao seu lado, te auxiliando. Você precisa de um pastor para estar te pastoreando. Você precisa de pessoas para que você também esteja pastoreando as pessoas. Você precisa de pessoas para estar ensinando algo a você e você ensinando a outras pessoas. Você precisa de pessoas para estar discipulando e você discipulando outras pessoas. Esse que é o propósito de uma igreja existir. Mesmo com instituição, com suas questões legais, mas ela existe porque ela é importante. Não sei se isso já passou no teu coração, a visão da igreja orgânica. Mas eu quero te apresentar nessa noite a igreja de Cristo. É onde se chora junto, onde se ri junto, é onde agradece pela vitória, às vezes chora por alguma coisa que não deu certo, mas isso é a igreja de Cristo. Onde o outro carrega o outro no colo, onde coloca o ombro para chorar, onde sorri junto.
Essa é a igreja de Cristo. Mas ao longo do tempo foi desconstruindo isso, onde você não sente mais alegria em chamar um irmão para estar na tua casa, agradecendo por uma bênção que Deus te deu, onde você sente mais alegria, mais viver como igreja. Nós vamos perdendo a ideia de igreja, e quando perdemos a ideia da igreja, de comunhão, de estar junto, nós perdemos também a visão de corpo, como se cada membro tivesse espalhado para cada lugar. Mas Deus chama nessa noite para nós termos a responsabilidade como corpo de Cristo, nós vivemos diretamente ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, onde Cristo é o cabeça, onde todo comando vem dele e para ele. Você não pode ser um membro sozinho, andando por aí. Você não pode ser um braço andando por aí sozinho. Você precisa estar ligado ao corpo para você sobreviver. Então nessa noite coloque tua vida em suas mãos. Se já passou esse momento de você abrir mão de algo relacionado às coisas de Deus para viver uma vida solitária, eu digo agora, tire isso do teu coração, se coloque nas presenças de Deus para que você possa ser uma igreja, ser um corpo que glorifica o nome de Deus. Senhor Deus, toma nossas vidas em suas mãos, nos fazem, Pai, a cada dia, Pai, sábios, nos faz a cada dia, Pai, homens e mulheres com discernimento da Tua palavra, Pai, para não deixar que essas coisas tenham entrado no nosso coração e mude nosso coração, Pai, daquilo que o Senhor deseja, Pai. Nos faz uma igreja mais forte, nos faz um povo mais forte, ó Pai, independentemente, Pai, das coisas que tem nos apresentado, tirado na Tua presença, mas nos torna mais fortes, ó Pai, para passar por esses dias, para lutarmos esses dias, ó Pai, na Sua presença. Toma nossas vidas em Suas mãos. Te agradecemos nessa noite pela vida de cada irmão que aqui se encontra, aquele que encontra os seus lares, ouvindo essa mensagem, e te louvamos em nome de Jesus. Amém.